Aí o Maduro dá um pronunciamento. Os BRICS se escrevem com B de Bolívar. O B é de Bolívar, não é de Brasil. O Brasil não tem mais nenhum tipo de relevância. Aí, diante de tudo isso que comentou, e eu falei pra vocês, eu quero falar sobre Lula e Bolsonaro, pegar essa discussão pra trazer pra algo um pouco mais amplo. Veja isso daqui. BRICS, Brasil perde influência e bloco vira CRIBS. Entenda. A Yara comenta. O mundo que tudo vê enxerga o que o atual governo faz. O Brasil perdeu influência no BRICS devido a uma combinação de fatores econômicos e políticos. Internamente, o país enfrentou uma série de crises econômicas, corrupção e instabilidade política, o que reduziu seu papel como ator regional e global. Além da crescente influência da Comunidade e da Índia no grupo, levou o BRICS a focar mais em interesses asiáticos. Com a maior participação dos países asiáticos, a agenda econômica e política do grupo se distanciou das prioridades brasileiras, tornando o Brasil menos influente dentro do bloco que muitos têm ironizados como CRIBS. São os comunas, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul, né? O Brasil já tá ficando lá pro fim. Ninguém nem leva mais a sério. Antes de voltar nisso, e também respondeu o Leonardo Coutinho, veja mais um comentário vindo de setores mais à esquerda. O golpe no Brasil foi dado. Não é o da Dilma, é o de 22, contra Bolsonaro. E estamos dentro desse golpe. Os democratas, o partido Biden, controlam o governo Lula e estão ditando tudo o que esse governo faz. E não estão nem aí se algo irá afetar a reputação do PT, de Lula, do Brasil. Estão avançando a agenda deles na América Latina e só isso importa. Os democratas viram no retorno de Lula ao poder como uma oportunidade de consolidar, através do Lula, a esquerda woke no Brasil, avançar suas políticas na América Latina, que seriam uma política anti-desenvolvimento, anti-agro, anti-Venezuela, pró-alta verde, etc. O Brasil está completamente dominado e eu não sei qual é a saída. Aí veja esses dois comentários pra gente chegar no desfecho. Jair Messias Bolsonaro, pra gente amarrar tudo. Ambos os perfis aqui são de esquerda, são pessoas mais simpáticas ao Ciro Gomes, seguem uma linha mais próxima ali do que seria o trabalhismo do Leonel Brizola, Darcy Ribeiro. E aí o Reubster comenta, nunca mais o PT terá o meu voto, e o Marcelo Furtado reitera, nunca mais o PT terá o meu voto. Aí eu te pergunto, por que tu acha que essas pessoas estão falando isso? Você saberia explicar? Eu fiz esse tweet falando, né? Ambas pessoas não são de direita, sem galhofa. Você consegue entender por que Lula está gerando essa reação em sua base? Se não sabe, você deveria saber, já que eu creio que você quer libertar o Brasil do PT. Aprenda sobre tudo e saiba como conversar com pessoas para convencê-las. Nem toda pessoa de esquerda defende a agenda woke. Nem toda pessoa de esquerda é favorável às ONGs. Nem toda pessoa de esquerda bate continência pro Jorge Soros. Essas pessoas da esquerda que não seguem essa linha, existe. E eu acho que essas pessoas vão ter um choque muito grande, principalmente com alguns embates que tem na direita em relação à economia e também algumas questões sociais. Elas não conseguem engolir o governo Lula. Porque o que a direita chama de globalismo é o que essa turma fala, cara, o Lula é o serviçal dos Estados Unidos. Que seria o que a direita, assim, de forma similar, chama Lula a serviço do globalismo. Aí veja isso daqui. Veja o comentário que a Gringa Brasília fez. Veja que a gente comentou até agora sobre o BRICS. E veja Felipe Martins, de volta, né? Tava dando uma olhada em umas coisas antigas. Aí eu reachei esse tweet. O tweet original do Felipe Martins, quando eu comentei em 2020, era assim, ó, tá todo feinho. Aqui é mais bonitinho pra ir pro Atlas, né? Olha o que o Felipe Martins relatava em 2020. Ontem, durante a cúpula do BRICS, o presidente Bolsonaro reiterou a sua determinação de lutar pela reforma de organizações internacionais como OMC e OMS para que prevaleça no mundo pós-fica em casa um sistema internacional pautado pela liberdade, pela transparência e pela segurança. Não podemos permitir que a comunidade de países seja guiada por tecnocratas desconectados das realidades nacionais, promotores de agendas próprias e supostamente porta-vozes de uma vontade universal, uma vontade global, né, um governo global. Os interesses de cada nação é que devem guiar a atuação dessas organizações. Isso daqui não é 100%, óbvio que não é 100%, o que essas pessoas da esquerda esperam de um líder de esquerda. Mas veja quando essas pessoas criticam o que o Lula vem fazendo como um serviçal, como um cara submisso, como um vassalo. Eles querem... Você vê que essas pessoas discutem muitas coisas, que é o quê? É você colocar fim nessa ordem multilateral. Seria a ordem unipolar, atlanticista, como eles chamam. Que seria o que é um multilateral. Você tem um organismo com vários lados diferentes dentro dele. Ou seja, uma pirâmide, tipo a ONU. Né? Vários lados dentro da ONU. Vários países dentro da ONU. O que seria um multipolar? Pensa que ao invés de você ter uma ONU, você tivesse 10 ONUs. E cada uma dessas ONUs falasse em torno de um bloco. Então você tem vários blocos de tomada de decisão ao redor do mundo. O que tem a ver com a questão de respeitar a soberania nacional, a soberania da região. Quando você olha para o governo Lula, quando você olha para o governo Bolsonaro, quem está do lado da luta pela soberania nacional? Quem fez questão de deixar isso claro? Quando você compara o governo Lula e o governo Bolsonaro, assim, eles são diametralmente opostos. Eu até entendo quando a esquerda fala, não, a turma da direita, né, puxa saco dos Estados Unidos. Eu até entendo isso em certa parte. Mas não é da forma, assim, uma coisa é você ter algum tipo de simpatia. Eu acho que as pessoas têm simpatia. Outra coisa é você ser submisso. É você ser um vassalo. Isso é o Lula. Um negócio acrítico. É uma espécie de dívida de gratidão, né? Pelo apoio que o Lula recebeu em 2022. Teve muita gente que vê o Brasil, né, interessado em salvar nossa democracia. Então tá aí, você olha, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Você olha um governo ou outro governo. E aí, se a gente não parar para analisar, tentar entender o que está acontecendo e nos manter aberto à possibilidade do mundo ter mudado, e os políticos também, acaba que ocorre no que tá ali no Leonardo Coutinho, né? Pô, difícil aqui de entender o que tá acontecendo. Cara, não é tão difícil de interpretar. Lula recebeu apoio, chamado mundo ocidental,
né, para poder disputar as eleições, salvar a democracia, e ele sabe onde ele pisa. Você olha o governo Lula, a maior parte das pessoas que estão lá em posição de destaque, ministérios, todas são alinhadas ao chamado bloco globalista. Todas, sem exceção. Você olha a composição de forças, todas estão nessa direção. Não é que o Lula não gosta mais do Maduro, etc., mas entre o que ele gosta do Lula e a dívida de gratidão que ele tem com o Biden, o Lula tá em uma nova era, nova era. Você vê que se adaptar um pouquinho o discurso, né, a forma como a gente fala, cara, é só mostrar o que o governo Bolsonaro fez, que você consegue, quem sabe, talvez quebrar um pouco da resistência em alguns setores no Brasil que olhavam o governo Bolsonaro como se fosse a coisa mais maluca do mundo. Obviamente, né, influenciados pelo que sai na imprensa brasileira, juntamente com a má vontade, que eu vou te falar, viu? O país para ter pessoas com má vontade para chegar com seus próprios olhos o que foi a administração Bolsonaro.